Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão no livro Na Escola do Mestre, de Pedro Camargo o Vinícius, no capítulo 26, Eterna Juventude. Ele nos traz: a idade do espírito se conta pelo grau de evolução atingido e não pelo tempo, pois que para ele um dia é como 1000 anos, 1000 anos são como um dia. O ideal do espírito está no futuro. Do passado, guarda apenas as experiências. A nossa natureza íntima tende para um bem que está no porvir e que de lá nos acena, impelindo-nos para a frente e para o alto. A esperança é o astro sedutor que orienta e guia o espírito através da noite escura da encarnação. A esperança não se prende ao passado. Encerra, assim, toda a magia do futuro. É sempre no horizonte que a divisamos, resplandecente e bela, qual nova estrela de Belém conduzindo os prisioneiros da carne ao porto da redenção. Os que permanecem apegados ao pretérito perdem-na de vista e, envolvidos nas brumas, se desnorteiam. Então, vejamos aqui os sábios conselhos, essa colocação tão especial que ele nos traz sobre a esperança. E é um sentimento que nós temos que sempre pedir muito a Deus, que nunca nos falte a esperança. Nos nossos momentos ali, sempre rogarmos a Deus que a chama da esperança esteja sempre viva em nossos corações. E ele coloca esse astro sedutor que orienta e guia o espírito. E ele continua: não será jamais escavando a terra e revolvendo fósseis que solucionaremos os problemas da vida, mas erguendo a fronte e sondando desassombradamente os arcanos maravilhosos do céu que além nos esperam. Desembaracemo-nos do passado, para que não nos suceda como a mulher de Lote, que se transformou em estátua de sal por haver olhado para trás, quando fugia de Sodoma em chamas. Estratificar-se é a sorte reservada aos que vivem presos às tradições e às reminiscências de antanho. Então, que grande lição nós temos ali nessa linguagem figurada, da mulher que se transforma numa estátua porque olhou para trás. Isso simboliza justamente quando nos prendemos ao passado e vivemos o passado, e alimentamos esse passado, e são sempre as recordações ruins que nos absorvem, que nos acabamos por ficarmos cristalizados neste passado. Daí essa imagem da mulher de Ló. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está preparado para o reino dos céus. Jesus nos ensinou, É pôr a mão no arado e olhar para frente, para que siga ali, que o arado siga firme no caminho que deve seguir, Então, simbolicamente, Jesus foi nos ensinando como nos comportarmos nas nossas vidas, nos nossos dias. Continuando o texto, a transformação constante é um fenômeno biológico, graças ao qual a vida se perpetua. Renovam-se as células do nosso corpo e renovam-se também as aspirações de nossa alma. Renovam-se os hábitos e costumes, e com eles as leis que regem a conduta dos homens na sociedade. Renovam-se os postulados científicos, corrigindo os erros de observação, como também se renovam as concepções da arte e da fé. Todas as energias tendem para a transformação dos seres e dos mundos. A marcha da vida é ascensional, das formas simples e primitivas
para as complexas e elevadas. Caminhamos, como diz o apóstolo das gentes, que é o Paulo de Tarso, né? De céu em céu e de glória em glória, sempre em novidade de espírito. O universo não retroage, avança continuamente. A evolução é o cunho inconfundível que assinala as obras de Deus, que são vivas, portanto ativas, dinâmicas, perfectíveis. Para o espírito não existe velhice nem decrepitude. É sempre novo, porque nele tudo se renova. Vive em perene juventude, porque as suas possibilidades se revigoram na experiência, desdobrando-se em novas capacidades de acordo com a divina sentença do dia eterno da criação. Crescei e multiplicai. A juventude, portanto, não é, como disse certo pensador anônimo, uma determinada época da vida humana. É antes um estado da nossa mente. Não é uma questão de faces rosadas, lábios vermelhos e articulações ágeis. É um templo da vontade, uma qualidade de imaginação, um vigor de emoção do dia eterno da criação. Crescei e multiplicai. A juventude é o predomínio natural do valor sobre a timidez, do desejo de aventuras sobre a inclinação ao comodismo. Existe a miúde em homens de 50 anos mais que nos de 20. Ninguém se faz velho por ter vivido um determinado número de anos. O homem envelhece quando volta as costas para os ideais. Os anos enrugam a pele, mas o abandono do entusiasmo faz rugas na alma. As preocupações, a dúvida, a falta de confiança em si próprio, o temor e a desesperação são os larguíssimos anos que fazem inclinar a cabeça e submergem o espírito no pó. Aos 70 anos, como aos 16, no coração de todo ser humano existe o entusiasmo ante as maravilhas, o suave assombro ao contemplar as estrelas e os pensamentos que, como elas, brilham, a possibilidade de afrontar corajosamente os acontecimentos, a ânsia constante de esperar, como as crianças, o que se há de seguir e o júbilo perante o jogo da vida. És tão jovem como tua fé, e tão velho como tua dúvida, tão jovem como a confiança em ti mesmo, e tão velho como o temor, tão jovem como tua esperança, e tão velho como tua desesperação. Tem razão o genial pensador, cujos sábios conceitos acima transcrevemos. Só envelhecem os que abandonam a luz da espiritualidade, que é a luz do ideal. Só envelhecem os que se deixam mergulhar nas sombras da materialidade. As formas passam, porque envelhecem. O espírito vive eternamente. A vida é a juventude eterna, é sempre frescura e louçania, porque sempre renovada e acrescida de poderes e capacidades até então desconhecidos. Saturemo-nos da doutrina renovadora predicada pelo excelso reformador da Galileia. Não nos assemelhemos a odres velhos que não resistem ao vinho novo. Vivamos em novidade de espírito, em perene juventude. Que reflexões profundas nos trazem esse texto de Vinícius, e há um outro também dele, já num outro livro, entre tantos textos que ele nos trouxe, nos deixou pérolas, nas pegadas do mestre, no tema Alegria de Viver.
ele começa com uma passagem do Evangelho. E o vosso coração se encherá de gozo, e esse gozo ninguém vô-lo tirará. E ele nos traz: o pessimismo envenena a fonte da vida, destruindo em nosso espírito a alegria de viver. A origem desse estado mórbido, dessa lepra da alma, está na irrealização dos ideais que acalentamos. Então aqui é um texto que estamos colocando para completar esse que vimos, né? Que devemos estar sempre com o coração cheio de ideais, né? Trazendo ali o fulgor, né? O fulgor da juventude, ali independente das nossas idades, que é o que realmente nos alimenta, né? E aqui, neste outro, ele aponta o pessimismo como esse sentimento destrutivo que pode nos tirar tudo aquilo que vimos nas sábias colocações que ele nos traz, né? O pessimismo nos afastaria de todos esses momentos aí que sente aquele que pauta a sua vida em ideais nobres, né? Então, retomando aqui, ele fala: a origem desse estado mórbido, que é justamente esse sentimento do pessimismo, dessa lepra da alma, está na irrealização dos ideais que acalentamos. Por isso, o pessimismo ataca mais a velhice que a mocidade. Esta alimenta ilusões, então, a mocidade, né? Alimenta ilusões, sonhos, esperanças fagueiras, donde lhe advém entusiasmo, coragem e arroubo, elementos esses que agem como preventivo contra aquele terrível morbus. Então, na juventude, a própria natureza, né, auxilia com que esse jovem, né, embora não seja uma regra, mas esse jovem tem mais condições de se libertar dessa lepra mórbida, né? Porque ele tem sonhos, né? Ele acalenta muitas ilusões fagueiras e ele tem o entusiasmo da juventude, a coragem, então tudo isso o auxilia a ficar um pouco mais distante do pessimismo. Embora vejamos tantos jovens tão pessimistas, né? Na velhice, imagina então quando a idade vai se aproximando, né? Na velhice, as ilusões dissipam-se, as quimeras desvanecem-se, e com elas o entusiasmo e a alegria de viver. Da escolha, pois, do ideal que constitui objeto de nossas aspirações, tudo depende. Então, se a velhice, ela dissipa aquelas ilusões naturais no jovem, como nos livrarmos do pessimismo? Então, o que ele diz? Da escolha, do ideal que constitui objeto das nossas aspirações, depende tudo. A alegria de viver vem do ideal. Ela não existe onde o ideal falece, visto como este é o manancial que a sustenta. Quando este seca, a vida morre, porque não há vida onde não há alegria de viver. A vida há de ser vivida com prazer, seja qual for a emergência em que nos encontremos. Transcorra ela num palácio ou numa tapera, no fastígio do poder ou na obscuridade extrema. Se a velhice é pessimista, é porque na mocidade nutriu ideais rasteiros ou quiméricos, fantasias, né? O espírito não envelhece, é imortal. Na imortalidade não há decrepitude, porque não há morte. O pessimismo, portanto, não é fruto da decadência da matéria, é antes consequência da descrença e da desilusão quanto aos ideais entusiasticamente acalentados.
Se eles eram falhos e irrealizáveis, ou se não corresponderam pela sua natureza às necessidades da alma, hão de ocasionar amargas decepções que destruirão a energia e a fé, mergulhando os espíritos no pessimismo, que é a sepultura da vida. Cumpre, pois, analisarmos cuidadosamente o ideal que alimentamos. Ele deve ser puro, elevado e, sobretudo, possuir o cunho inconfundível da realidade. Então, os ideais que acalentamos precisam estar ligados, né, na realidade. Nada de edificações sobre areia. É na rocha que devemos apoiar seus fundamentos. Precisamos adquirir convicção inabalável a respeito de sua realidade e de sua grandeza. A convicção vem da prova. À medida que formos consumando nosso ideal, nossa alegria de viver há de aumentar de intensidade, suportando todas as lutas, todas as provações, todos os reveses. A alegria de viver será em nós indestrutível, segundo assevera o Mestre, e o vosso coração se encherá de gozo, e esse gozo ninguém vô-lo tirará, como nos afirmou Jesus. Continuando então, continua Vinícius. O ideal de onde emana essas fontes perenes de gozo e de vida não é deste mundo. Seu reino não é daqui. Havemos de realizá-lo dentro e não fora de nós. No mundo teremos tribulação. Jesus nos alertou, né? No mundo teremos tribulação, porém, com o ideal venceremos o mundo. Não devemos impressionar-nos com as maldades e a corrupção do século. O reino da justiça e do amor deve ser um fato em nosso interior, no recesso de nossos corações. Os escândalos de que o mundo é pródigo abatem as energias morais, predispondo ao pessimismo. Mas se considerarmos que o reino de Deus nada tem com o exterior, não seremos atingidos pelos escândalos, por maiores que eles sejam. Ainda que se multiplique a iniquidade, nossa fé não arrefecerá. O ideal supremo, único, digno de nossas aspirações, nos fará perseverar até ao fim, sem temores nem desfalecimentos. Nossas almas permanecerão no estado de otimismo contínuo, correspondendo a tal fonte de água viva que do nosso interior fluirá para a eternidade, conforme Jesus disse à samaritana. Jesus fala, essa água que você tem no pote, porque ela pega, né, a água ali daquele poço, essa água não mata a sede, daqui a pouco terá sede novamente, mas eu posso lhe oferecer a água que não mais dará sede, né? Jesus fala à samaritana naquele momento indescritível. E entendamos nós o quanto devemos pautar nossas vidas em ideais reais, em ideais que trazem a satisfação íntima no coração, para que, com o advento da idade, os anos vão se passando, esses ideais continuam sendo buscados, trabalhados e nos alimentando, porque aquele que vive apenas criando ideais e buscas que pertencem à jovialidade, à força do jovem, que exigem ali aquela fase da força, da coragem, né?
dos arroubos do jovem, se ele alimentar apenas esse tipo de ideais mais rasteiros, como Vinícius colocou, ou quiméricos, ou seja, fantasiosos, ele não resistirá ao tempo e acabará sendo contaminado pelo vírus mórbido do pessimismo, né? Então, ficam para nós essas reflexões. É preciso que meditemos muito para interiorizarmos esses aprendizados, esses sábios conselhos, né? Essas sábias considerações. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro psicografado por Chico Xavier através de mensagens de Emmanuel. E o capítulo 56, que se chama Jesus Dificuldade, ele traz um trecho do Evangelho de João em que Jesus diz: "Não se vos turbe o coração". Aqui é um momento em que, depois que Jesus, num ato de extrema humildade, ele lava ali os pés de todos os discípulos, Jesus então conversa com eles e os convida para que eles não desanimassem, né? Em seguida, Jesus ali faz uma prece a Deus, pedindo que Deus os abençoasse, que esses discípulos permanecessem unidos, porque Jesus sabia ali dos enormes desafios que continuariam após a morte do Cristo, para que esses discípulos eles ajudassem na disseminação, na implantação do Evangelho. Então, por isso, Jesus faz ali uma prece muito bonita, muito sentida, que inclusive tem no Boa Nova, pedindo para que esses discípulos sejam amparados, que Deus abençoasse a cada um, né, porque sabia ali que eles seriam fundamentais na disseminação, na continuidade do Evangelho, e que tantos outros trabalhadores chegariam, se agregariam ali aos discípulos, né, para que o Evangelho tivesse a necessária continuidade. Então aqui no texto, Emmanuel nos diz: Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes, né, convidava-lhes o coração para a confiança. De fato, né, Jesus nunca prometeu que eles teriam somente alegrias, que a vida seria fácil, né? Mas Jesus aqui os convidava para que eles tivessem ali a confiança, a fé, a certeza de que Deus jamais os abandonaria nos caminhos difíceis que eles teriam que trilhar. Emmanuel continua dizendo, no cenáculo, né, o cenáculo aqui, a sala onde Jesus ali reuniu os discípulos para a última refeição, né? Então, no cenáculo, descerrando afetuoso coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacificava assim o ânimo dos companheiros timoratos, né, dos companheiros inseguros, sabendo que em volta se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção, do abandono. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele, né, do Cristo. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos da rua, assolando, né, estimulando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere, e quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício, ou seja, sentiam prazer antecipado, experimentavam ali um certo prazer imaginando ali a prisão do Cristo. Então vejam que nesse momento em que Jesus faz ali a última refeição com os discípulos, em que Jesus ali conversa com eles, estimulando o bom ânimo,
fora, Jesus tinha plena consciência de quantos ataques, de quantas tramas ali estavam sendo construídas, inclusive espíritos desencarnados ali excitando a mente dos guardas, como ele fala aqui, Judas ali entrando naquele processo que a gente já conhece, enfim, externamente situações muito difíceis, sejam aqui no plano físico ou no plano espiritual, se desenrolavam contra ali o Cristo. Mas aqui diz que Jesus, percussiente, perspicaz, sabia ali dessa conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, finalizando o entendimento com os irmãos do apostolado, dirige-se à oração no jardim, para além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afere valor. Então vejam, trazendo para a nossa realidade, é como se Jesus nos dissesse, não fuja da luta que te afere o valor. Porque quantas vezes nós queremos consciente ou inconscientemente, queremos fugirmos da luta, fugirmos da vida, mas essas lutas, esses desafios, eles aferem o nosso valor. Não o nosso valor em relação às outras pessoas, mas se de fato nós conquistamos ali o valor da fé, da confiança, da persistência, da humildade, da serenidade, então ele diz, não fuja da luta, não desanime, não atribua a vocês uma fraqueza que às vezes nós não temos, porque nós podemos de tal maneira mergulharmos em situações que dizemos fracos, incapacitados, que não estamos preparados, que nós vamos atribuindo ali a nós uma fraqueza, um desânimo, que na verdade aquilo é muito mais uma fuga, uma desculpa do que propriamente uma realidade, um fato. Por isso ele diz, não procures fugir à luta que te afere o valor. Em outro momento, Emmanuel nos diz, aceita os desafios do caminho como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. Então, aceitar os desafios do caminho, não querer fugir deles, mas pensarmos o que eu tenho para aprender com isso. E para isso é muito importante que nós peçamos sempre a Deus a lucidez, para que nós possamos enxergar as coisas não de acordo com somente os nossos desejos, não só de acordo com aquilo, de acordo com os nossos julgamentos, mas pedimos a Deus que nos ajude a enxergarmos as coisas como elas de fato são. E batalhar, como ele fala, para extinguir ali o mal em nós mesmos. Então não é vencer o outro, não é vencer as pessoas, mas pouco a pouco irmos vencendo as dificuldades que temos em nós. Já falamos inúmeras vezes daquele exemplo do lobo, do índio, que ele trazia dentro de si dois lobos que se degladiavam. Um era sensato, um era prudente, o outro era desequilibrado, agressivo. E esses dois lobos brigavam dentro do índio e se pergunta a ele, mas nessa luta, qual é que vence? Ele fala, aquele que eu alimento mais. Ou seja, nós temos os dois lados dentro de nós, mas aquele que alimentarmos mais é aquele que vai vencer, é aquele que vai se sobressair. Então, extinguir ali o mal em nós mesmos não é nos combatermos, mas é nos ajudarmos substituindo gradativamente as nossas dificuldades por sentimentos, por pensamentos, por atitudes melhores, mudando ali hábitos arraigados tão difíceis que alimentamos ali ao longo dos séculos. Assim como quando um doente vai no médico, o médico não extermina o doente, ele trata do doente, ele dá a medicação necessária. Da mesma maneira, nós temos que nos tratar, tomarmos as medicações necessárias da prece, da reflexão, do silêncio, do trabalho, para que nós nos ajudemos, e isso sim seria extinguir o mal em nós mesmos.
Ele diz ainda: não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Olha que interessante. Não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Que podemos ter uma fuga do nosso dever, né? E queremos, às vezes, que Deus seja o nosso advogado, que Ele valide a nossa fuga, ou que Ele seja a testemunha. Aquelas situações que a gente pensa ou fala: Deus está vendo o que eu estou passando. Deus sabe que eu já tentei e que é impossível. Deus sabe que eu tenho que me afastar dessa situação, dessas pessoas. Então, apelamos, como ele diz aqui, para o Senhor, que Ele seja como um advogado da nossa fuga. E nós deveríamos pedir, mais uma vez, aquilo que foi dito há pouco: a lucidez, a paciência, a persistência, a confiança, e não essa fuga ali do dever que a vida nos apresenta. Ele ainda diz: lembra-te que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se vos turbe o coração. Então é um convite que Jesus fez ali aos discípulos e faz ali a todos nós. Que apesar das adversidades, das decepções, das lutas, das angústias, que o nosso coração não se deixe levar pelas turbulências que nos cercam. E aí é a questão da serenidade, né? Dentre tantas e tantas definições de serenidade, uma delas é aquela que diz que seremos espíritos serenos quando tivermos a paz dentro de nós, independente daquilo que aconteça fora, né? Independente, assim como Jesus naquele momento em que ele sabia que chegava um momento em que ele seria preso, em que ele seria morto, que ele seria julgado, mas ali havia aquela plena comunhão com Deus, aquela confiança no Pai, aquela frase sempre, sempre dita: nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita. Então, confiando nessa proteção, nessa bondade divina, ainda que fora tantas e tantas situações fossem adversas, conspirassem contra ele, tramassem contra ele, ele tinha ali essa serenidade, essa fé no Pai maior. Então, da mesma maneira, é um convite para nós, para que nós possamos gradativamente, dia após dia, gota após gota, cultivarmos, desenvolvermos essa serenidade, que ela advém o quê? Da fé, da confiança em Deus, da confiança no Cristo, da confiança na vida, da confiança em nós mesmos, né? Como nos diz André Luiz, abençoando sempre a vida, para que a vida nos abençoe. E aí, nós vamos então aprendendo a confiar, né? Mas nós só confiamos naquilo que nós compreendemos, naquilo que nós acreditamos. Então é um convite aqui, como Jesus nos diz, que não se vos turbe o coração. Confia, acerena, acalma, aguarda, espera, mas aguarda e espera trabalhando, aguarda e espera fazendo a tua parte, aguarda e espera produzindo naquilo que a vida, onde a vida nos colocou, porque tantas vezes nos perdemos tanto no medo, né, na ansiedade, na preocupação, que deixamos ali valiosas oportunidades de trabalho, ou acusamos a solidão, que as pessoas não nos valorizam, que as pessoas não entendem ali as nossas intenções, os nossos propósitos, e perdemos ali um tempo valioso. Então fica aí o convite que Jesus nos faz, né, para que mantenhamos então essa confiança na certeza de que Deus tudo sabe, Deus tudo vê, e Ele guia, ampara os nossos passos com todo o cuidado, com toda a atenção, como um Pai amoroso que é. Tem até um livro que diz uma frase interessante em que se fala: a serenidade e o equilíbrio são construções íntimas que a vontade firme e edificada pela visão espírita deve trabalhar por levantar. Se o progresso é infinito, se a vida é eterna, se Deus é justo e bom, se tudo caminha para o alvo supremo da perfeição e do amor, se a dor é passageira,
se a dificuldade é momentânea, se a morte é a porta que se abre para a verdadeira vida, por que a inquietação? Por que o nosso desespero? Por que essa rebelião da alma diante das dificuldades da existência terrena? Não duvideis. Desanimar é descrer da bondade paternal de Deus. Estacionar à beira da estrada para a lamentação improdutiva, egoísmo da alma que não quer se abrir para os raios benéficos da divindade que se estendem por toda parte e que devemos ser instrumentos para curar dores maiores do que as nossas. Então, fiquemos aí com essa mensagem do Cristo, uma vez mais lembrando do que Ele nos diz. Não se vos turbe o vosso coração. Mantenhamos a nossa fé, a nossa confiança, e que nosso pensamento esteja sempre ligado ali a Deus, a Jesus, ao nosso Espírito protetor, para que luz se faça ali dentro de cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus.